Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre os temas referentes à nossa aula de Sociologia. Hoje estamos na terceira aula e a ideia é conversarmos um pouquinho sobre o texto do Bauman e do May, a partir da ideia da observação e sustentação de nossas vidas. Então, qual que é a ideia principal do texto? Primeira coisa, o nosso amigo Bauman e o nosso amigo May vão apresentar uma diferença entre as pessoas que estão distantes de nós, mas que impactam na nossa vida, as pessoas pelas quais nós chamamos pelo nome, tanto quanto as pessoas com quem nós temos um contato indireto, mas que também fazem parte da nossa vida. Então ele vai falar aqui no primeiro parágrafo sobre a importância da gente pensar no exercício que certos industriais desempenham na vida social e que impactam diretamente na nossa maneira de compreender o mundo. Então, podem estar muito distantes de nós, mas se, por exemplo, eles acreditam que é melhor a produção feita através de robôs e não seres humanos, isso acaba resultando em desemprego para seres humanos. Então, nesse caso, tente entender. São pessoas distantes de nós, mas que impactam na nossa vida. Depois nós temos as pessoas que nós chamamos pelo nome, que é um círculo bem menor de pessoas. E depois nós temos as pessoas que, segundo Erving Goffman, nós colocamos na posição de ordem da interação. Então, essas pessoas estão distantes e próximas de nós, porque nós temos uma relação mais informal. E, ao mesmo tempo, logo em seguida, aqui aparece a questão de que nós criamos amigos virtuais. E para muitas pessoas, esses amigos virtuais são tão importantes quanto os presenciais. Então, esse é um ponto interessante também para pensar, né? De como que nós criamos, segundo Alfred Schutz, uma linha imaginária, né? Que vai limitando e que vai dando uma ideia de continuidade às relações sociais. Então, tem aqueles muito distantes, os industriais, tem os nossos familiares, que nós chamamos pelos nomes, e talvez os nossos amigos também, claro, e depois as pessoas com quem nós temos uma convivência um pouco mais informal, né? Ou melhor, mais formal do que informal, melhor dizendo, né? E tem aquelas pessoas com quem nós criamos certos laços de amizade a partir da virtualidade das redes sociais. Mas o ponto que interessa bastante aqui é pensarmos aquilo que os autores vão colocar a partir da diferenciação entre nós e eles, que em termos sociológicos são chamados de pessoas que integram o intragrupo e as pessoas que integram o extragrupo. Aquele que é o grupo de fora e o grupo de dentro. Bem simples assim. Mas eles vão mostrando justamente como que nós criamos uma espécie de coesão social, de tal maneira que se coloque um limite entre o nós e o eles. De tal maneira que nós normalmente julgamos os nossos companheiros de grupo como pessoas que, apesar de cometerem certos erros, talvez, são pessoas que nós aceitamos. Mas as pessoas que agem fora do grupo e que talvez façam os mesmos erros, nós julgamos com mais severidade, com mais coercitividade. Essa é a questão. Daí vai falar aqui de quanto que isso extrapola uma dimensão meramente de grupo e vai se ampliando para a ideia de pátria, nação, a ideia de mãe, né? Então, isso é muito interessante. Como que o discurso sobre uma nação representa muitas vezes a ideia de uma pátria-mãe que nos acolhe em contraposição a outros países que não fazem parte da nossa própria realidade. Então, isso é muito interessante para a gente pensar. É um texto muito bom para ler, muito fácil de ler esse texto e bem fácil de ser compreendido. Então, assim vai acontecendo, ó. Como que se vai criando, então, uma espécie de divisão e barreira, e de bloqueio, na verdade, entre o espaço que pertence ao meu grupo, o intragrupo, e o espaço, o mundo que pertence ao grupo externo. Então é bem interessante, o texto vai abordando essas questões, né? São bem interessantes. Até, aliás, vale muito ler esse texto do Norbert Elias sobre os estabelecidos e os outsiders. Outsider é todo cara ou toda pessoa que pertence ao grupo de fora, do lado de fora. Outsider, aquele que pertence ao lado de fora. E os estabelecidos, que são aquelas pessoas com quem nós temos relações mais próximas, né? Então vamos imaginar o seguinte: eu moro num bairro de famílias tradicionais, estabelecidas, os estabelecidos, e começam a surgir então novos vizinhos de famílias que não eram tradicionais, e com isso eu crio então uma certa antipatia, talvez, diante dessa presença do diferente. Então um ponto interessante é pensar o seguinte: veja, diferenças existem em todos os lugares. Grupos diferentes existem em todos os lugares.
A questão que interessa é como é que nós construímos uma forma de compreensão deste outro diferente como um inimigo, como um adversário, que coloca em xeque a minha própria identidade. Esse é um ponto muito interessante para pensar a partir de Bauman e May. Esse é o ponto central do texto, porque a partir daí vai aparecer a ideia de preconceito, a ideia de genocídio, a experiência da Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um ponto curioso, porque é um tema muito atual e que aparece comumente ainda hoje em vários países e vários lugares. Porque quando nós temos pessoas que não são naturais daquele local, digamos assim, presentes na convivência desses lugares tradicionais, normalmente ocorrem conflitos, atritos, desentendimentos e até mesmo a violência. Então aqui é bem interessante perceber que eu queria que vocês depois tomassem uma certa atenção para entender, o Bauman e o May citam então um autor muito importante que é o Bateson, que vai falar sobre a ideia da sismogênese, que seria então a cadeia de ações e reações consequente a processos sociais. Cada ação conduz a uma reação mais forte e o controle sobre a situação é gradualmente perdido. Bateson distingue então dois tipos de sismogênese. Então tem a simétrica, ok? Depois vocês vão ler aqui com muita atenção, e depois a complementar. E depois, finalmente, tem uma terceira que ele vai apontar, que vão ser apresentados aqui, que é a ideia da reciprocidade, tá? Leiam isso com atenção. Para finalizar, na minha humilde opinião, no texto aqui dos autores, é muito importante perceber aquilo que vai aparecer um pouquinho mais abaixo aqui, que é, acima de tudo, o conceito da desatenção civil. Tá? Cadê você? Cadê você? Aqui. Do Irving Goffman, mais uma vez. Essa ideia é muito importante. Ou seja, a indiferença diante do mundo. Então, ao mesmo tempo que nós criamos divisões, hierarquias, nas grandes cidades existe um problema muito sério, que é o problema, afinal de contas, da desatenção civil. Aquele que está do meu lado não me importa. O anonimato portanto, o mais mundano dos gestos. Acho que é uma frase que ficou muito impactada na minha cabeça, essa frase. O anonimato portanto, ou portanto o mais mundano dos gestos. Acho que é de um impacto muito grande. Assim, sugiro a todos, por gentileza, esse texto do capítulo 2, ou melhor, da aula 3, ou se vocês quiserem, esse tema aqui, todo ele, observação e sustentação de nossas vidas, é muito atual. Eu sugiro que vocês gastem um bom tempo lendo esse texto, talvez até mais do que uma vez, porque é um texto muito bom. Então não se trata aqui de ler todo o texto com vocês, explicar todos os detalhes, mas de dizer o quanto que é impactante a leitura desse texto e a atualidade dele, tá certo? Então agradeço a paciência de vocês, façam uma boa leitura, depois todas as atividades subsequentes e desejo a todos aí boas leituras, bons estudos e uma boa dedicação ao pensamento sociológico. Um forte abraço e tudo de bom a vocês.